A assembleia do seu condomínio é produtiva? Hoje nós iremos tratar sobre como deixar a sua assembleia mais eficiente e eficaz. Giovana, com base na sua experiência, tem como? Eduardo, tem sim como deixar uma assembleia mais atrativa e produtiva. Primeiro, você tem que escolher um bom presidente para que possa iniciar a assembleia. E você pode utilizar, fazer um coffee break para deixar a assembleia como se fosse um encontro para discutir ideias e não um encontro para discutir problemas. Deixar um pouco a formalidade de lado e para tratar a situação com mais informalidade entre os condôminos, para mais um bate-papo, mais uma situação mais corriqueira do dia a dia deles, né? Isso mesmo, porque é importante que as pessoas na assembleia, elas vão para uma coisa agradável, onde elas vão encontrar os seus vizinhos e vão conseguir discutir as ideias e a programação para fazer naquele ano. E você, Fabiane, como você acha que a gente pode tornar as assembleias mais produtivas e interessantes? Então, inicialmente o que eu faço é preparar a assembleia, né? Então, fazer os relatórios, fazer o meu levantamento de tudo que foi feito durante o ano, já levar preparado, bem resumido também, para não se prolongar. Eu acho que uma das coisas que tem que ter uma assembleia que seja breve, que não seja tão extensa, né? Porque tem assembleias aí que levam horas. Então, assim, o síndico preparar a assembleia com antecedência já é bem interessante, porque consegue organizar melhor e conduzir melhor, né? Essa situação também de confraternizar entre os moradores eu acho bem interessante, para que tenha um ambiente de harmonia e as coisas consigam ser resolvidas de melhor forma para o condomínio. E falando sobre o teu relatório, uma das coisas que é interessante é você fazer um relatório de todas as aquisições e as manutenções que você fez o ano inteiro. Sim. Então os condôminos já vão saber que naquele ano você fez todos os tipos de manutenções que estão descritos e também as aquisições que foram necessárias. Eles já vão cientes na Assembleia, já vão para a Assembleia cientes de todo o serviço e todo o trabalho que foi executado durante o ano, tanto as manutenções como também as melhorias, até para mostrar qual foi o serviço que foi executado, para demonstrar também para eles aonde que foi o dinheiro. Porque muita situação que acontece nas Assembleias é ele chegar, a gente tinha tanto no ano passado e agora a gente está com tanto. Então, aonde que foi essa diferença desses valores para o condomínio ter essa ciência de onde que foi o dinheiro, né? Outra coisa importante na Assembleia é você ter os conselheiros todos pensando na mesma maneira, porque eles conviveram com você aquele ano e eles têm que saber te apoiar, apoiando o condomínio, para o interesse maior do condomínio. Então, sobre esse assunto, Giovana, o que eu costumo fazer também, depende do condomínio, depende de cada situação, né? Mas às vezes, com antecedência, fazer uma reuniãozinha com o conselho, né? Alguns dias de antecedência, de acordo com a agenda de cada um também, mas fazer uma reunião e conversar sobre os livros que foram vistos durante o ano e relembrar algumas situações, porque são 12 meses que se passaram e às vezes as pessoas vão esquecendo, né? Então conversar ali com o conselho, já fazer uma prévia com eles, para que daí quando chega na Assembleia já está afinado o assunto, né? E se desenrola de forma mais tranquila. E assim, para o síndico também, nessa formatação, para o síndico é interessante, porque a gente também vai esquecendo, é tanto assunto, é tanta coisa que tu vai fazendo durante o ano, e você já chega preparado com esse relatório, previamente conversado já com o conselho, e você já se organiza para o próximo ano. Até porque assim, o trabalho de um síndico
competente, organizado, num trabalho eficiente, né? Você não trabalha só para aquele ano, você já se programa para o próximo ano e depende da situação, você já se organiza para obras futuras também. Então é interessante você já colocar isso na Assembleia, já poder passar essa situação para ter uma previsão orçamentária de acordo com aquilo que realmente vai ser feito e deixar os moradores, os condôminos, né, o conselho bem informado para saber que o dinheiro está sendo bem aplicado e que aquela obra que vai ser, se for algum assunto de obra, algum investimento, vai ser feito de acordo com a necessidade real, né? É até interessante essa reunião antes com o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal chega já para a Assembleia já com o parecer. As contas são aprovadas, sim ou não? E daí tu nem entra numa discussão mais detalhista sobre quanto é que nós gastamos disso, quanto é que nós gastamos daquilo. Porque o Conselho Fiscal foram as pessoas que foram eleitas pela Assembleia para fiscalizar as contas do síndico. Então ele chegando já com o parecer, seja ele favorável ou com ressalvas ou não favorável, já fica muito mais rápido de tu lidar e aprovar já esse assunto, que é um assunto bem complicado nas Assembleias. E ele teve tempo, né, o Conselho teve tempo hábil para analisar todas as pastas, né, de contabilidade e poder dar esse parecer. Lembrando até que é um dever do Conselho Fiscal fiscalizar as contas dos síndicos, né? E um direito de cada condômino. Por mais que eu não seja um conselheiro fiscal, eu posso, durante o ano, também fazer esse tipo de fiscalização e, se for o caso, questionar o síndico durante o ano sobre uma situação ou outra, né? A escolha do presidente é um item muito importante, até porque vai depender do presidente de ele seguir rigorosamente a pauta que está constando naquele edital de convocação. Até para não desvirtuar o assunto, você não tratar um assunto no outro, então ele seguir bem rigoroso quais que são os assuntos que serão tratados, né? A gente falou aqui ainda há pouco sobre a questão da prestação de contas. Seria interessante você ter uma reunião já prévia com o conselho, já para tratar com os condôminos já saberem o que eles vão falar na Assembleia, o que vai ser tratado, e também já passando os itens detalhadamente para ficar bem mais ágil a situação, né? E geralmente os editais de convocação, eles têm uma sequência cronológica, né? Você começa com prestação de contas, depois você vem para eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal, depois você passa para previsão orçamentária e depois você fala sobre a programação para o ano seguinte, né? Isso. Da gestão. Dependendo da gestão do condomínio, o próprio escritório ele já apresenta essa previsão orçamentária, porque é feito um estudo detalhado já pelo administrador ou pelo escritório contábil, que apresenta aos condôminos, já envia antecipadamente também, então eles já sabem, além daquilo que já foi tratado no ano anterior, o que eles têm que tratar no ano seguinte, né? As necessidades daquele ano, né? Até porque já tem uma média dos anos anteriores, já consegue se programar em cima disso. Aí, assim, daí tem a opção se vai ser por despesa ordinária ou se vai ser... Uma chamada de capital. Não, é nesse caso da previsão orçamentária. Ou se vai ser fixa, né? Tu pode programar que seja um valor fixo mensal, ou se é de acordo com as despesas mesmo, que é o gasto da despesa ordinária. Aí o outro assunto, em seguida, né, seria as melhorias para aquele ano. Aí o síndico também trazer aquilo, o relatório já vem na convocação, claro, mas de ter já bem organizados os orçamentos, dele explicar também os motivos daquela obra, né, se preparar com antecedência. Agora, por exemplo, numa pintura do prédio, o que vai ser feito, explicar, mostrar os problemas, às vezes fotografar aquela situação e mostrar a necessidade para o morador que não tem conhecimento, né? Então trazer tudo isso preparado e apresentar para aqueles... Fabiane, esse ano eu fiz as minhas assembleias diferente do que todos os anos que eu fiz anteriormente. Eu fiz assim, eu fiz uma programação, mas não eu falando como síndica o que eu via. Eu dava as minhas sugestões, porém os condôminos que diziam quais as necessidades, porque eles que estão vivenciando no dia a dia, ainda mais que nós somos síndicas profissionais e não moramos no edifício, então eles sabem mais quais são as necessidades que eles têm, né? Então nós fizemos uma programação em conjunto com eles
para ver o que vamos trabalhar esse ano e, posteriormente, como você falou, os anos que se sucedem, né? É até interessante ter esse contato também, seja síndico morador ou síndico profissional, ter esse contato com os condôminos, porque as pessoas que vivem o dia a dia, eles vão saber passar certinho exatamente qual é a sua necessidade, né? A gente precisa trocar o portão, precisamos melhorar o abastecimento de água, temos problemas de abastecimento de água durante a temporada, então eles vão passar para o síndico, e quando o síndico convoca o edital de convocação já para a Assembleia, ele já vai expor, temos a necessidade disso aqui porque tantos condôminos vieram me apresentaram essa necessidade, temos essa necessidade disso aqui também, então fica um negócio bem mais ágil, né? Exatamente. Cada síndico faz de uma forma diferente, né? Depende ali, é muito subjetivo, porque depende também muito do condomínio. Então, às vezes, cada condomínio tem uma necessidade diferente e é feito de forma diferente. Mas assim, de qualquer forma, independente da forma que for feito, tem que ter essa necessidade de buscar aquilo que precisa ser feito, independente se busca no momento ou se busca com antecedência. No meu caso, às vezes tem assunto que já foi comentado, já foi comentado na última assembleia, às vezes até foi votado e as pessoas preferem esperar, então daí tu prepara melhor aquele assunto, estuda melhor e traz novamente, apresenta novamente aquele assunto já orçado novamente, apresentado, né, e expõe aquilo que precisa fazer. Aí assim, também finalizado, votado e aprovado as melhorias e tudo mais, no meu caso também depois eu apresento algumas situações que são necessárias fazer talvez para o próximo ano, para já sentir a necessidade naquela assembleia do que será feito na próxima assembleia, já começar a se preparar nessa assembleia para a próxima. Né? Como eu comentei ali, como eu faço a programação para 2020, daí eu não levo orçamento nenhum, eu vou ver primeiro, captar com os condôminos qual a necessidade deles. Daí nós vamos fazer, depois que eu sei tudo que é prioritário para eles fazer, então eu faço os orçamentos já determinado sobre aquele assunto e faço uma extraordinária, então, com os itens específicos para decidir sobre aquilo. Eu não levo orçamento nenhum na Assembleia Geral, que foi uma coisa que nem eu falei, eu mudei porque eu notava que as assembleias eram muito longas, as pessoas não estavam preparadas para discutir sobre aquele assunto naquela assembleia, porque eles iam ficar pegos de surpresa. Então agora eu faço assim, eu discuto ali, faço a programação, terminou a programação, busco os orçamentos, faço uma assembleia com itens específicos e daí a gente vai discutir sobre aquilo. E as assembleias elas vão rápidas, porque é cansativo você fazer uma assembleia discutindo vários itens numa assembleia geral ordinária. Então por isso eu faço a extraordinária. Já trata um assunto mais específico. Mais específico e as pessoas sabem do que vai se tratar. É bem interessante, então, essa tua colocação, eu achei bem bacana, até porque assim, depende, como a gente falou, depende muito de cada condomínio e de cada necessidade. Tem assuntos que tu tens que aprovar ali, aproveitar que as pessoas estão ali. Isso é uma situação. Então assim, o que eu entendi nessa nossa conversa é que depende muito de cada caso. Então o síndico tem que ver a necessidade, ver a questão da presença de quem vai estar presente e aproveitar, porque tem prédios que tem pessoas de outros países, tem outros estados que atravessam o país inteiro para vir para Balneário Camboriú, no nosso caso aqui, né? Então é de caso para caso. Mas assim, essa situação também que você faz, eu acho interessante em alguns casos, de fazer de se organizar nessa ordinária e depois fazer os orçamentos, se programar para uma extraordinária, às vezes 1, 2, 3 meses depois da ordinária, né? E naquela extraordinária tratar só aquele assunto. É bem interessante, né? Alguns casos eu faço assim também, mas tem que ver cada caso, né? Até porque daí tu deixa na ordinária tu vai tratar sobre quais são as prioridades.
nós vamos fazer esses itens, essas melhorias. E daí convoca uma extraordinária, porque daí tu acaba dividindo, deixa uma ordinária mais ágil, mais rápida, e uma extraordinária também, porque fica bem mais fácil, bem mais tranquilo de discutir entre os condôminos. Né? Até porque na ordinária você vai fazer a eleição, que vai ser a eleição do síndico e vai ser a eleição do conselho. Como que você vai discutir se você não for a síndica, como você vai discutir uma programação que quem fez foi o antigo síndico? Então, por isso, eu acho que é importante primeiro você dizer o que vocês querem, para depois você ir atrás de... Então, uma outra formatação que existe também, depende da necessidade de cada condomínio e cada caso, é apresentar o assunto, né, por exemplo, uma pintura de um prédio, uma reforma externa, né? E ali é debatido, é visto mais ou menos um valor que vai ser, porque a gente tem que ver também a questão financeira das pessoas que estão ali, para não ter questão de inadimplência depois, às vezes, né, para poder se organizar, aproveitando a quantidade de pessoas maior que você vai ter numa AGO, por exemplo, né? Então, assim, você sente ali, para isso que eu apresento um orçamento, pelo menos um orçamento prévio para ter uma ideia de quanto vai gastar, né? Então, assim, numa pintura. Para ter uma ideia, quanto a gente vai gastar se for fazer essa obra. Aí eu levo o orçamento, apresento uma prévia, né? E depois fica decidido que o conselho, junto com o síndico, vai refazer os orçamentos e vai buscar os valores. E o conselho discute depois com o síndico, já fica pré-determinado isso em assembleia, que dentro daquele valor e daquela proposta, mais ou menos, né, apresentada, o conselho e o síndico vão determinar a empresa que vai ser contratada e os valores, né? E assim, e algumas situações que seriam muitos assuntos para você discutir em assembleia. Aí depois eu levo para o conselho, a gente vai conversando, vai debatendo, tudo mais. Esse foi o quadro de Direito Condominial, agradecendo a presença da Giovana, da Fabiane, com as dicas que demos a vocês. E fique ligado no próximo programa que também traremos outras dicas sobre direito condominial.